Oi, gente, boa tarde. Um final de tarde super ensolarado para todos nós. Estamos começando mais um programa e tal. Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro, e eu quero desejar um final de tarde maravilhoso para todos nós e dizer que hoje nós vamos ter um super papo com a escritora portuguesa Teolinda Gerson. Vamos também ter a boa música de Felipe Naim, pianista brasileiro que está neste momento em Budapeste, na Hungria, e que vai falar com a gente. Aliás, ele estará com a gente no dia 11, num programa totalmente dedicado aos seus trabalhos lá em Hungria. Eu quero agradecer aí no estúdio, ao DJ Rafa, quero agradecer a você que está nos acompanhando pelo canal 10 da TV Petrópolis, pelo Facebook e YouTube da TV Petrópolis. Rafa, por favor, abre com a nossa convidada. Quero agradecer, como costuma dizer lá em Portugal, imenso a presença, o carinho e a generosidade da escritora Teolinda Gerson, que é uma escritora portuguesa, natural de Coimbra, com 17 livros publicados, traduzida em 20 países. Foi professora de literatura alemã e literatura comparada, romancista, contista, escreveu 2 novelas, 4 dos seus livros foram adaptados ao teatro e ensinados em Portugal, Alemanha e Romênia, e vários dos seus contos deram origem a curtas-metragens. A autora é reconhecida pela crítica especializada e coleciona prêmios nacionais e internacionais. É também muito conhecida aqui no Brasil, país com o qual mantém boa relação, inclusive tendo vivido 3 anos na cidade de São Paulo. Recentemente, a editora Oficina Raquel publicou seu livro Alice e Outras Mulheres, que você vai conhecer aqui durante a nossa conversa. Escritora Teolinda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada eu, Ivone Sol. É com imenso gosto que estou aqui e muito obrigada por me ter convidado para o programa. Olha, sou eu que agradeço. É, Como já disse, você é muito querida aqui no Brasil, você tem leitores importantíssimos aqui na cidade, é publicada já também aqui na cidade, também na cidade de Petrópolis, né? E é publicada já no Brasil pela editora Oficina Raquel. É, eu conheci, inclusive, num dos seus lançamentos aqui no Brasil, mas isso a gente vai falar no decorrer do programa. Agora, eu queria começar, escritora, te fazendo uma pergunta curiosa, né? Porque você, com essa trajetória, né? Como já citei aqui, com um merecido reconhecimento, não só no seu país, mas também fora dele, e eu vi que você só começou a publicar aos 41 anos, né? E que começou a escrever muito antes. Por que esse espaçamento de tempo? Bom, na verdade, eu publiquei algumas coisas antes. O primeiro livro até saiu cedo, quando eu tinha 14 anos. Mas eu percebi que ainda não tinha maturidade para me lançar como escritora. E então achei que tinha muito que ler, muito que aprender, muito que viver, e passaram vários anos em que eu publiquei uma coisa ou outra numa revista ou noutra, mas só saiu o primeiro livro, que teve imenso sucesso. Nós dizemos imenso em vez de imensamente, vocês já perceberam? Eu gosto imenso, imensamente, mas imenso também é adjetivo e advérbio de modo em português. Hum, mas já tinha 41 anos, portanto, entre os 14 e os 41, escrevi fundamentalmente para a gaveta. E acho que não é má ideia deixar-nos amadurecer até sentirmos que estamos prontos.
Que bonito isso, essa questão da maturidade. A senhora respondeu bem, eu não podia, inclusive, esperar uma resposta melhor. Mas ser escritora é um sonho de infância? Desde criança a senhora pensava em ser escritora? Ivone, por favor, não me chame senhora, eu sinto-me logo sua avó. Ai, não faz isso, Chama-me desculpa! tio linda, como toda. Estou a brincar, mas toda a gente me chama tio linda e eu gosto, sobretudo todos os amigos, Facebook e fora de Facebook, sou tio linda para toda a gente, inclusive namoradas de netos e isso, sou tio linda para todos. Mas respondendo à sua pergunta, sim, eu nunca tive dúvidas que queria ser escritora. Comecei a ler muito cedo e a escrever muito cedo. E é esse bichinho acho que nasceu comigo. E nunca tive dúvidas que queria ser professora, que queria ser escritora. Mas também havia professores na família. O meu pai, inclusive, foi professor, foi assistente, deu aulas na Faculdade de Medicina e depois perdeu a carreira por causa da minha mãe, porque se apaixonou pela minha mãe e o professor que esperava que ele casasse com uma filha dele ficou muito zangado e não o tornou a convidar para dar aulas lá. Mas pela minha mãe, meu pai não se importava de perder todas as carreiras e perdia-as de muito boa vontade. E foram muito felizes, mas ele sempre teve pena de não ter sido professor porque ele tinha vocação para ensinar. E eu achei, e também a família me disse: não esperes ser estrela e que tudo te vá correr bem, e é bom que tenhas um curso, que vais trabalhar como toda a gente, até porque isso também te vai dar um background de conhecer o mundo, de saber como é, porque se aos 18 ou 20 anos te fechas na tua redoma e dizes eu sou escritora, é uma limitação imensa. Portanto, vai pôr o lixo lá fora da casa, lava a louça, faz as coisas todos os dias como toda a gente, és uma pessoa comum e a escrita, se o bichinho lá estiver e tiveres talento, chegas lá de qualquer maneira. Havia, aliás, uma irmã do meu pai que era professora do liceu, mas que escrevia poemas e peças de teatro, para peças de teatro, sobretudo para a infância e juventude, mas poemas para adultos também. E ela escreveu uma vez uma quadra que me leu e disse: olha, isto é para ti. É assim, todo o rio, quando nasce, vai para o mar a correr. Pode haver serras no meio que, mesmo assim, lá vai ter. Portanto, ela disse: olha, se tu tiveres que ser escritora, vais ser contra ventos e marés. Ai, que E maravilha! foi assim, Olha, foi assim. olha só, ainda nos bastidores nós conversando, você estava me dizendo do quanto gosta de música e de piano. Então vamos ouvir uma música? Vamos, com Vamos, imenso gosto. vamos Já sei que é o chamar, Filipe que está em Budapeste. Ótimo, estou ansiosa por ouvi-lo. exatamente, vamos convidar o Felipe Naim, né? Ele que é um jovem brasileiro, está neste momento em Budapeste, gravou gentilmente com a gente, mas já está para a gente hoje, mas já está ao vivo dia 11 aqui em um programa e tal. Ele começa com Vila Lobos, Alma Brasileira. Por favor, Rafa. Saudações a todos, diretamente da Hungria, para o Brasil. Eu estou muito contente de ser convidado pela Ivone Sol, idealizadora e realizadora do programa da TV brasileira Programa e Tal, Rio de Janeiro, Petrópolis, Brasil. E gostaria de anunciar que tem algumas novidades vindo por aí e que no dia 11 de dezembro nós iremos fazer um programa especial para contar o que está acontecendo aqui na Europa, quais são os novos projetos. É muita coisa.
Só para falar um pequeno detalhe. Estou abrindo uma companhia de arte aqui na Hungria, chamada Naim Art Company, em honra e em memória ao meu avô Naim, que faleceu ano passado, em novembro. Ele sempre se dedicou muito à minha carreira de pianista. E eu devo toda a honra desse projeto ao meu avô Naim. Que Deus o tenha.
Muito obrigada, Felipe. Nós ainda teremos mais Felipe hoje aqui. Escritora Teolinda, olha só, nós, dentre os nossos Face espectadores, porque nós temos os telespectadores no canal 10 da TV local, temos o nosso público do YouTube, da TV, e temos nosso público também no Facebook, e dentre estes está o escritor Antônio Torres, que está te cumprimentando neste momento, a Cristiane Miquelin, vice-presidente da Academia Petropolitana de Letras, e o presidente da Academia Petropolitana de Educação, a professora Taualpa Filho. Muitíssimo obrigada a todos eles. Eu tenho uma admiração imensa pelo escritor António Torres, que é um escritor fabuloso, publicado aqui em Portugal, e agradeço imenso a todos os que nos acompanham. Mando um grande abraço aos amigos de Petrópolis, entre os quais também está o escritor Gerson Vale, está o Leandro, que é professor na Universidade de Petrópolis. Enfim, eu tenho muitos amigos no Brasil. Está o Décio Torres, a Sónia Torres, enfim, eu conheço bem essa família e conheci você nessa altura que fui lá fazer o lançamento da Cidade de Ulisses, e foi a viagem da minha vida, devo dizer. Foi Brasil 2017, foi fantástico. Mas se você me permite, eu agradecendo a todos os que nos estão a ouvir, especialmente aos meus amigos no Brasil, que são muitíssimos. Eu vivi não 3, mas 2 anos em São Paulo e fiz muitos amigos que duram até hoje. A amizade normalmente comigo é para a vida. Mas eu gostava de dar os parabéns ao Filipe Naim, porque eu adorei ouvi-lo. Esqueci completamente que estávamos num programa, fiquei a ouvi-lo e acho que ele é realmente muito bom. Ele nota-se que tem toda a escola clássica, mas ao mesmo tempo tem algo de muito pessoal na maneira como toca. Eu adorei. E eu confesso que não tenho nenhum talento musical, mas sou uma excelente ouvinte, até porque não tenho cultura, mas não tenho talento, e sempre soube que não tinha talento musical, mas tenho cultura musical. Eu acho que toda a gente devia aprender a tocar um instrumento. E eu aprendi piano, justamente. Entre os 7 e os 17, eu fiz o conservatório. E só pelo gosto de decifrar as pautas, de estudar piano, para ninguém ouvir. Aqui há uns anos comprei uma clave nova com auscultadores, porque a família, coitada, não tem culpa, nem ninguém tem culpa que eu toque, mas eu tenho um prazer enorme em tocar e, sobretudo, estudar as partituras, ver como estão construídas, porque a música é uma arquitetura, e eu acho que a música teve uma enorme influência na minha escrita. Inclusive, uma das minhas novelas, você há bocado citou que eu tinha publicado 2, uma delas chama-se Os Teclados, e é um diálogo entre uma jovem candidata a pianista de 15 anos e uma escritora já amadurecida, de meia idade. Elas nunca se encontram, mas cada uma delas dedicou a sua vida a um teclado, ao teclado do computador e ao do piano, porque ambos são infinitos, nunca acabam, e são teclados dentro dos quais nós caímos, se queremos e se temos esse chamamento, e de onde nunca mais saímos para o resto da vida. Eles preenchem a nossa vida. E há na novela, e eu sinto isso também enquanto escritora, e acho que os pianistas também sentem, e todos os artistas de um modo geral, sentem que há uma certa solidão nesse aspecto, de que estamos centrados ali naquela coisa, e
não importa, no fundo, se há ou não há ouvintes. Nós adoraríamos que o mundo inteiro nos estivesse a ouvir, mas se não estiver, o nosso compromisso não é com ninguém. É com o nada, é connosco mesmos, é com o teclado, com aquele mundo que nós vamos construindo e que é a música e que é isso. E a propósito da solidão, que é um dos meus temas, porque cada um é único e está sempre sozinho, e é por isso que também às vezes criamos laços tão fortes entre os que têm o mesmo ofício e que sabem, têm a mesma experiência de vida. Há um grande pianista brasileiro, que agora de repente não sou capaz de me lembrar do nome dele, mas é um senhor que tem uma carreira imensa e é o vosso pianista mais conhecido. Ele veio recentemente dar um concerto na Gulbenkian, que eu fui, que não queria perder de maneira nenhuma, e ele disse, e agradeceu e disse: mas sabem, esta no fundo é uma profissão maravilhosa, mas solitária. Eu, que há tempos, pensei: não quero jantar sozinho no fim disto tudo. Então, a primeira pessoa que me aparecer no camarim a dar-me um abraço e felicitar-me, eu convido-a para jantar. Pois nessa noite não apareceu ninguém. Ele disse isto numa entrevista ao Expresso, que é o nosso jornal mais lido, um semanário. E então, no fim do concerto, toda a gente foi a correr cumprimentar o senhor. Não pelo jantar, mas que, aliás, a embaixada brasileira e mais de tudo quanto era o Tu Lisbon tinha-o convidado para um jantar, mas toda a gente foi querer felicitar o senhor. Eu, quando cheguei, pensei: bem, já não sou precisa, vou-me embora. Mas toda a gente se comoveu com essa ideia de que, no fundo, se está só. E a arte é tão absorvente que não nos deixa espaço para muito mais. Inclusive, às vezes, a família queixa-se porque acha que não tem suficiente atenção, sobretudo as crianças. Mas isso é outra história. De qualquer modo, muitos parabéns ao Filipe e votos de uma carreira brilhante que ele merece. Eu tenho certeza que ele está te assistindo agora e está muito feliz, porque é uma pessoa realmente muito querida. E realmente eu não tenho esse conhecimento teórico que você tem de música, mas eu aprecio muito. Aliás, eu não vivo sem. E, e principalmente ao piano, né? Esse estar só, essa conexão é visível, né? É visível, porque a gente vendo o artista ali tocando, a gente sente isso, e isso acaba envolvendo também a gente, sabe? De modo que a gente quer estar ali, mas que a gente também quer, de alguma forma, sabe? Se concentrar e como se tudo ao redor, naquele momento, inexistisse. Eu me sinto assim muitas vezes. Mas olha, você falou, né, desse evento que ocorreu aqui na UCP, na Universidade Católica de Petrópolis, que foi o momento, a oportunidade que eu tive de te conhecer. Eu sou uma leitora recente, né? Comecei com Cidade de Ulisses, que foi dentro do evento Expoentes da Literatura, foi lançado aqui. Eu tenho o meu, inclusive com seu autógrafo, um luxo. E o Leandro, e foi através do Antônio Torres, do convite dele, que nós estivemos lá e tivemos esse prazer, eu e o Almir, de te conhecer. E o Leandro te manda um abraço também. Não está assistindo no momento, devido ao trabalho, mas já disse: vai ficar gravado, porque eu quero assistir ao programa. Enfim. E aí, mesmo sendo essa leitora recente, e ainda não tenha lido tantos livros seus, mas eu, até pelo fato de tê-la convidado para o programa, eu comecei a ler sobre você, a assistir palestras, entrevistas, né? E aí eu comecei a ver o quanto a sua obra é abrangente, e não é só quanto ao número, mas conteúdo, abordagens. E aí eu pergunto, as concepções de vida da autora também aparecem nos seus escritos?
Isso aparece, quer a gente queira, quer não, estão lá. Porque nós, se queremos escrever algo forte que vá ter com os outros e que também interesse às outras pessoas, temos que descer muito fundo e acabamos por falar daquilo que nos comove, que nos dói, que nos magoa, que nos irrita, que nos enfurece ou que nos dá alegria, e dos nossos valores. De algum modo, eles estão sempre lá naquilo que escrevemos. Portanto, mesmo quando, como é o meu caso, eu não escrevo coisas biográficas, os meus valores e a minha vida interior profunda acaba por vir sempre à superfície. Isso acontece com todos. Eu vi num vídeo de lançamento do seu livro Atrás da Porta e Outras Histórias, você diz: não sou neutra, sou ética. E mais adiante, você diz: eu parto da realidade. E é a realidade que me interessa. Quando você se propõe a escrever, mesmo que seja lá no fundo, você já dá uma finalidade para aquele livro? Eu não pretendo dar lições a ninguém, nem ensinar ninguém, e obviamente que a literatura, muito menos nenhum autor, vai mudar nada de sensacional ou de significativo no mundo. Mas se nós ajudarmos as pessoas, mesmo que seja um número restrito, os nossos leitores, que são sempre um número limitado, a pensar sobre os problemas, a debruçar-se sobre a realidade, a ver o mundo de uma maneira mais profunda, mais solidária, menos egocêntrica. Isso já valeu a pena o trabalho de escrever. Eu, no fundo, idealmente, gostaria que os meus livros mudassem alguma coisa para melhor neste mundo, que eu acho que, como todos nós achamos, que há um mundo onde reina uma enorme injustiça, uma enorme infelicidade e todo o tipo de problemas. E estamos numa época especialmente crítica e de grandes mudanças, e onde chegamos a ter medo pela própria democracia. Mas a literatura e a arte têm um papel salvífico nisso, porque são livres, não estão ao serviço de nenhuma ideologia, nem de nenhum partido político, nem de coisa nenhuma. Portanto, estão, digamos, ao serviço da humanidade e do humanismo no fundo, de valores que são eternos, porque à superfície mudamos muito, mas no fundo continuamos a ser humanos, e espero que continuemos. Pois é. E aí a gente começa a ver que aquela menina que queria ser escritora e que acreditava que ia ser e fez por onde ser, é escritora. Eu acho que é um dom, a gente precisa desenvolver, encontrar o espaço, ou criar o espaço. Aí você tem publicações, né, novelas em novelas, tem inspira metras-metragens, ou curtas-metragens, tem esse reconhecimento internacional, é premiada, ou seja, você é uma pessoa que já alcançou muito na sua carreira. Como é que você se sente hoje? Quando pensa naquela menina que queria ser escritora, ainda te falta alguma coisa a realizar dentro desse contexto, além de continuar escrevendo, é claro? Falta muito. Eu sinto-me sempre no princípio do caminho, e cada novo livro é sem rede, até porque eu gosto de me renovar e todos os meus livros são diferentes uns dos outros. Eu não gostaria de ter, digamos, um formato e que o leitor, quando abre um livro meu, já soubesse
de algum modo, o horizonte que ia encontrar. Portanto, essas expectativas eu gosto de as ludibriar. Portanto, no fundo, os leitores, quando abrem um livro meu, é sempre um território não explorado. Curiosamente, o meu primeiro livro teve um sucesso muito grande e o livro seguinte, o primeiro chamou-se O Silêncio e era uma história de amor que acaba em separação porque as pessoas não conseguem dialogar. E fala da situação da mulher e o silêncio, que é o silêncio ancestral das mulheres, que é rasgado no livro. Portanto, continua a ser um livro atual, embora fosse publicado há 40 anos, continua atualíssimo. O segundo livro, que é o meu livro mais político, que se chama Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo. A paisagem é Portugal, a mulher é uma mãe igual a milhares de outras que perderam um filho na guerra colonial, portanto, durante a ditadura e o regime de Salazar, portanto, o Salazar está sempre presente e na última edição ele vem na capa do livro e o corpo dele é o país e há uma imagem de uma mulher de costas, não se vê a cara, mas aparecem imensas pedras tumulares dos milhares de soldados que foram perdidos e na altura era proibido dizer mal da guerra colonial, como nos Estados Unidos foi proibido dizer mal da guerra do Vietnã, mas as pessoas não se calaram e falaram e escreveram e eu achei que tinha de escrever aquele livro, não era a minha história, mas eu pus-me muito facilmente no papel daquela mãe. E mais tarde, já depois do livro ter saído, eu vi que na Grécia Antiga havia leis que regulavam os dias de luto que as mães podiam chorar pelos filhos mortos na guerra, porque os governos tiveram desde sempre a noção que se deixassem as mulheres falar e clamar contra a guerra e a barbárie e a injustiça da guerra, isso podia pôr em risco o poder. E, portanto, era legislado os poucos dias que elas podiam chorar os filhos. Portanto, isso continuava a acontecer durante a ditadura. E, curiosamente, era proibido que alguém se tentasse suicidar. Se alguém tentasse durante a ditadura e falhasse, ia para a prisão. Porque um suicídio era sinal que a ditadura não era o melhor dos mundos. Portanto, até o suicídio era considerado um ato subversivo. E quanto mais a literatura, não é? Quanto mais subversiva não era a literatura e quantos escritores sofreram, estiveram presos por causa disso. E eu publiquei o livro já durante o tempo em que a ditadura lá não estava. Até porque não tinha incentivo para o escrever pensando, e a seguir vou ser presa. Vou esperar um pouco, porque tínhamos todos a noção de que a ditadura tinha de acabar. Todas as ditaduras acabam, mais cedo ou mais tarde. E a nossa durava há 40 anos, já era muito. Mas recebi, mas isto está para dizer que eu recebi cartas de leitores zangados comigo porque este livro não, era muito diferente do primeiro e eles esperavam que fosse um livro do mesmo género. Portanto, eu defraudei as expectativas de muitos leitores. Mas eu respondia sempre e dizia: eu lamento profundamente, mas eu quando escrevo, só escrevo, não faço concessões e escrevo aquilo que a mim me parece importante que seja dito. Se depois as pessoas não gostarem, eu lamento, mas não há nada que eu possa fazer. Olha só, e essa diversidade da sua escrita a gente pode observar, inclusive, em um único livro. Um livro que eu estou apaixonada e que nós vamos falar sobre ele assim que a gente voltar, porque a gente vai agora dar um passeio lá em Budapeste
e ouvir o Felipe Naim mais uma vez? Vamos fazer isso, ele vai cantar Vila Lobos, prelúdio número 4 das Baquianas Brasileiras. Então, depois a gente volta para falar de Alice e Outras Mulheres, seu livro lançado recentemente aqui no Brasil. Acho que, se eu não estou enganada, virtualmente também, não foi, escritora? Sim, exatamente. Foi Pois virtualmente. é, então a gente... Eu ainda não recebi nenhum exemplar da Alice, porque meteu-se o Covid e as dificuldades de ir ao correio e de tudo. Quer dizer, é um livro que eu ainda não peguei na mão, mas Raquel vai-me enviar, mas foi lançado virtualmente. E para mim é um livro virtual também, mas não importa nada. Mas olha, eu estou com este aqui em minha mão graças ao professor Leandro Rodrigues, que me emprestou, porque o meu não chegou a tempo e eu tinha que ler. E estou realmente apaixonada e vocês vão saber assim que a gente voltar. Por favor, Rafa, vamos trazer mais uma vez o Felipe Naim. Essa peça chama-se Prelúdio, das Baquianas número 4, de Vila Lobos. E lembrando a todos que Vila Lobos é um patrimônio nosso, do Rio de Janeiro e do Brasil. Agradeço mais uma vez a Ivone Sol
e a oportunidade de fazer parte do programa Ital, na TV de Petrópolis. E convido a todos para o próximo programa, no dia 11 de dezembro. Será um programa especialmente para comentar dos meus novos projetos aqui na Europa. Então aguardo todos no dia 11 de dezembro e vejo vocês lá. Um abraço, meus amigos. Beijo, Felipe. Muito, muito obrigada. Para quem gostou do Felipe, vai ter um programa especial dia 11 com muito mais música. Ele vai contar da sua trajetória, dos seus projetos lá em Budapeste, mas que atinge o Brasil também. Teolinda, mais uma linda canção. Lindíssimo. Vila Lobos é fantástico e o Filipe é ótimo. Eu vou estar a assistir ao programa dia 11. Conte comigo. Ai, muito muito gosto. obrigada. Olha, quem está assistindo agora também é o Décio Torres, está te cumprimentando. A Nívia Ellen, atriz amiga minha maravilhosa, foi parceira de um programa e tal, está nos assistindo lá em Chicago, nos Estados Unidos também, e está muito feliz com o programa. Teolinda, a gente vai falar agora. O nosso tempo já está indo. Eu não sei porque quando o programa é bom, o tempo, as horas são injustas. Eu acho que elas têm alguma coisa comigo, ou com muitas pessoas, né? Mas o Rafa, eu fico assim, Rafa, me dá mais um minuto, mas aí depois ele é puxado a orelha, né, Rafa? Obrigada, querido. Rafa, põe na tela Alice e Outras Mulheres, um livro publicado e lançado aqui no Brasil pela editora Oficina Raquel. Eu tenho a imagem dele aí porque aparece melhor do que eu mostrando aqui. Isso, Rafa, muito, muito, muito obrigada. E neste livro, né, a Teolinda, e aí como ela estava falando da diversidade da obra dela, a gente pode ver essa diversidade, inclusive, num único livro que reúne contos de vários momentos e que foi lançado recentemente aqui no Brasil. E interessante que ela aborda, né, as nossas questões, as tantas de nós. Né? A gente tem situações em diferentes tempos e circunstâncias, mas todas libertadoras. E eu comecei dizendo que eu estou apaixonada pelo livro, eu estou, porque é assim, a gente sai de um conto e entra em outro que não tem nada a ver com o primeiro, é aquilo, parece que é uma outra pessoa que está escrevendo, mas quando a gente começa a conhecer a Teolinda, também dá para saber que é a Teolinda que está escrevendo. Mas Alice é fantástico. E eu queria saber como foi que você se vestiu de Alice e desnudou essa história com tanta riqueza de detalhes. Bom, eu conheço bem a literatura inglesa porque sou germanista e dediquei-me mais à alemã, mas também à inglesa, e o livro do Lewis Carroll é-me familiar. E eu fui escritora residente na Universidade de Berkeley já há muito tempo, em 2004. E nessa altura, Berkeley tem 40 bibliotecas que estão abertas 24 horas por dia. É assim o paraíso dos leitores e dos estudantes e dos escritores, enfim, de quem gosta de livros. E têm tudo. Quando não têm uma coisa, mandam vir, seja de onde for, e daí a 2 dias no máximo está lá. E uma das coisas que me interessou ver foram as fotografias. Eu gosto muito de fotografia também, não me dedico a ela, mas gosto muito, assim como de pintura, enfim, eu gosto de todas as artes e acho que todas se interligam. A Cidade de Ulisses que você leu é um diálogo com as artes plásticas. Isso também tem a ver com os meus amigos artistas plásticos. Eu estou sempre a dialogar com outras formas de arte. E a fotografia também me interessa. E eu quis ver, até porque o Lewis Carroll está
era um grande fotógrafo, além de escritor, só escreveu um grande livro, que foi Alice no País das Maravilhas. Depois, Alice Atrás do Espelho também é um livro muito interessante, mas os outros todos são bastante inferiores e, sobretudo, Alice no País das Maravilhas é o grande livro que ele escreveu. E ele está no começo da fotografia, quando há um boom fotográfico pelo mundo fora. Nós aqui em Portugal também tivemos, no século XIX, o José Relvas, cujo estúdio está agora aberto ao público como museu e que eu visitei, e que também é fantástico enquanto fotógrafo. Ele foi também da vanguarda dos fotógrafos. E eu quis ver as fotografias dele e de facto eu já sabia que eram crianças nuas muitas vezes e tinha lido muita coisa sobre ele e havia a teoria de que ele seria pedófilo, até porque ele pedia às mães que deixassem as meninas ir sozinhas, com a roupa o mais leve possível, para poder fotografá-las na sua ingenuidade, porque eram obra de Deus e eram beleza, e ele era padre protestante, não é? Era reverendo, não é? Em Oxford. Portanto, ele tinha toda a obrigação de respeitar as crianças, que ele amava, mas de uma maneira interessada, do meu ponto de vista. Eu não inventei essa teoria, há muitos autores, até psicanalistas, etc., que acham isso. Outros acham que não, que era uma coisa simplesmente platónica, não sabemos, mas de facto o livro da Alice sempre me impressionou pela negativa. Acho um livro sombrio, impróprio para crianças, não por nada de sexual, mas porque aquelas histórias são aterradoras. Também se sabe hoje que ele consumia haxixe e dava às crianças muitas vezes rebuçados que estariam drogados porque elas aparecem com um olhar vago, muito paradas nas fotografias, e na altura as drogas eram acessíveis, nem se sabia muita coisa sobre elas, mas eram de venda livre praticamente, e aquela história da Alice não caber na casa, crescer um braço para fora da casa, ser hora muito pequena, hora muito grande, de sentir que vai a cair e nunca chega ao fundo, da toca do coelho, tudo isso podem ser experiências psicadélicas. Portanto, alguma coisa de estranho se passava naqueles encontros, de que ele dá conta no livro, mas que as crianças não entendem e, de uma maneira geral, não gostam, não percebem nada daquele humor inglês, da rainha que joga cricket, o jogo nacional, com uma cabeça não é cricket, é croquet de jardim, com uma cabeça de flamingo, sim, como aparece nessa capa do livro, que eu acho brilhante. Não, as crianças não percebem nada daquele humor inglês e da crítica, no fundo, à Inglaterra vitoriana, que está também no livro. As crianças não percebem, e o livro é uma atmosfera pesada, absurda. E eu lembro-me que me deram o livro quando era criança, não sei quantos anos tinha, talvez uns 10, uma coisa assim, mas eu achei o livro detestável. E quando se chega ao fim e é tudo um sonho, eu fiquei muito zangada com o autor e disse comigo: assim, também eu. O autor conta toda uma série de absurdos, chega ao fim, foi tudo um sonho, não explica nada, não nos dá uma chave, não coisa nenhuma, portanto isto
está a gozar com o leitor. Quer dizer, ser tudo um sonho não é maneira de acabar um livro. Ele teria que explicar, teria que me dar contas. Eu tinha milhentas perguntas a fazer, não as que faço como adulta, mas outras. Porquê que ela cresce tanto? Porquê é que diminui? Porquê é que ela fica aflita? Porquê é que quer ir para casa? Porquê é que chora um rio de lágrimas? Porquê? E eu queria respostas que o livro não dava. Portanto, eu detestei o livro e depois, na idade adulta, tornei a lê-lo de outra perspectiva e senti-me motivada a escrever sobre ele. Até porque o tema da pedofilia foi abafado durante séculos pela Igreja, que é outro dos grandes escândalos, porque era a instituição que de todo não poderia nunca ter cometido esse crime. Mas só recentemente as coisas começaram a vir ao de cima e isso se tornou realmente falado e tornado crime. E as pessoas, inclusivamente, levadas a tribunal, enfim, a impunidade acabou aí. Pelo menos ou pelo menos diminuiu. Ainda continuará muita coisa oculta que nós não sabemos. Mas eu achei que esse tema deveria ser exposto. Mas há outros, as pessoas ficam tão. Porque esse conto realmente é muito forte. E depois é a Alice do Lewis Carroll, que toda a gente leu e que é um livro que tem relação connosco de uma maneira ou de outra, tem sempre relação com toda a gente, porque toda a gente leu. Mas há outros contos no livro, também são todos sobre mulheres. Aliás, eu devo dizer que esse livro nunca saiu assim em Portugal. Esse livro foi uma escolha da Raquel e da Nilma Gonçalves Lacerda, que fizeram uma seleção com o meu acordo dos contos que elas escolheram dos meus vários livros de contos. E, portanto, todos eles são situações de mulheres e também a seleção em grupos que elas fizeram, eu estou de acordo, que são as velhas maneiras, as novas maneiras e o em trânsito, portanto, porque as coisas ainda estão a mudar. Não é? Portanto, essa perspectiva eu acho que é muito interessante. E os outros contos todos também vêm falar de situações de mulheres, situações muito diferentes, mas todas elas atuais. Há um conto que vos diz respeito, que se chama Bilhete de Avião para o Brasil, porque, bom, aí eu vivi de facto lá 2 anos e sempre tive uma grande relação com o Brasil. Li muita literatura brasileira toda a minha vida, aprecio imenso, admiro imenso a literatura brasileira, sou amiga de muitos escritores, para começar ali em Petrópolis, além de António Torres, que já citámos, Gerson Vale, também o Aleilton Fonseca, que não é bem de Petrópolis, mas está ali em Feira de Santana, e depois muitos outros, a Nelly da Pinhon, o Inácio de Loyola Brandão, que eu conheci há uma pancada de anos em Lisboa e depois nunca mais tinha reencontrado, e reencontrei aqui em Portugal nas correntes de escritas recentemente. O Milton Atuma, o Alberto Mussa, enfim, muitíssimos escritores brasileiros. Agora seria difícil de enumerar todos, mas eu admiro imenso e sinto muitas afinidades com a literatura brasileira e sinto-me muito em casa no Brasil. Adorei a estadia em São Paulo, que foi muito importante na minha vida e que me marcou e que aparece noutros livros. Por exemplo, nos Guarda-Chuvas Cintilantes, comecei a escrevê-lo em São Paulo. E tem muito a ver com o Brasil, e o Brasil ainda vai aparecer noutros livros. Escritora, olha só, eu estou vendo que a gente vai precisar de um outro programa, e se você me permitir, eu faço. Porque é tanta coisa que eu ainda quero saber, principalmente desse teu convívio, dessa tua relação com o Brasil, mas nós temos agora menos de meio minuto para terminar. E eu quero recomendar, as pessoas podem encontrar no site da Oficina Raquel,
comprem porque é muito bom, como a autora mesmo disse. Aí tem histórias da mulher abusada na infância, da adolescente motivada pelos apelos midiáticos que vai ao extremo, tem a idosa feliz, mas que é abandonada, tem tanta coisa boa, que tem a mulher emancipada, mas arcando com todo o ofício que lhe ocorre após a emancipação. Ou seja, é um livro que eu super recomendo mesmo, porque é um pouco de todas nós. E eu quero te agradecer imensamente. Rafa, a gente vai agradecer. Coloca esse momento que a gente se encontrou aqui em Eu é que Petrópolis, na agradeço. UCP do Eu é que Leandro. agradeço. Eu quero te dizer que foi uma Que bom! delícia. Eu já sabia que seria assim. E quero já deixar o convite aqui. Tem uma outra, pode passar, Rafa. Já o convite para a gente, Que uma hora bom! dessas, voltar a bater um papo. Obrigada, eu gostei tanto, obrigadíssima. E um grande, grande abraço a todos os meus amigos do Brasil. E obrigada a Eu que você, agradeço. Ivone. Foi um enorme prazer. Obrigada. O prazer foi Obrigada todo meu. eu. Obrigada a você de casa. E olha, gente, amanhã a gente se encontra às 17 horas no meu perfil no Facebook com a palestra de Leandro Garcia, dentro da programação virtual da Academia Petropolitana de Letras. Coloca rapidinho e Rafa, eu sei que hoje vocês vão me, mas coloca para mim aí a chamadinha do Leandro. Pois é, amanhã às 17 horas, nós nos encontramos com a palestra Lúcio Cardoso, uma literatura agônica, muita coisa o Leandro tem a dizer sobre esse escritor importantíssimo da nossa literatura brasileira. Fiquem todos com um excelente final de semana, um abraço ensolarado, um abraço, Terolinda. Para si Obrigada a você também. de casa. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada, Ivone. Obrigada, Rafa.